Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sabrina Krug e sou síndica profissional. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Assuntos de Condomínio. Como sempre, o programa ele é direcionado a assuntos relacionados a condomínio, que são dúvidas rotineiras, e eu trago especialistas em temas distintos para conversar sobre isso. Hoje eu trago aqui comigo a Ana Letícia, que é consultora financeira, né, Ana? E vai nos falar um pouquinho aí sobre como se organizar financeiramente e como isso afeta na vida de um condomínio enquanto pessoa física e lá na vida dos condôminos enquanto pessoa, aliás, contrário, enquanto pessoa jurídica e na vida dos condôminos enquanto pessoa física. Como que é importante? Ana, se tu quiser te apresentar então um pouquinho, falar sobre o teu trabalho. Olá Sabrina, olá pessoal. Primeiramente agradeço o teu convite, Sabrina, é um prazer estar aqui, conversar um pouco sobre um assunto que é super importante, né, que é o financeiro. Acaba sendo muitas vezes um assunto delicado, né, acabamos tendo ainda um tabu na sociedade quando a gente fala em dinheiro. Então é para trazer um bate-papo hoje da importância, então, de ter uma boa organização financeira, tanto na empresa quanto na vida pessoal. Muito bem. Ana, no condomínio, uma coisa que é muito importante e que é difícil para todo gestor, seja ele síndico ou administradora, é a inadimplência. Quando os moradores não conseguem, por algum motivo, manter em dia suas cotas de condomínio. Um pouco antes da gravação, conversávamos então sobre essa organização, né? Como que procede, como que o condomínio funciona. E a conclusão foi de que o condomínio é uma empresa. Se tu quiser então falar um pouquinho sobre isso, sobre essa organização da empresa quanto à parte financeira. Isso, super importante, Sabrina. Qualquer empresa, independente do porte dela, pode ser uma artesã que faz o seu artesanato em casa ou uma multinacional. Importantíssimo para a saúde do negócio ter as suas finanças totalmente organizadas. E quando eu falo organizadas, é a gente saber exatamente o dinheiro que entra no caixa, o dinheiro que sai. E aí, muitas vezes, a gente acaba se perdendo nas pequenas coisas. Acredito que mesma coisa no condomínio. Daqui a pouco o condomínio teve que fazer um pequeno conserto e ele precisa ter isso organizado, ele precisa ter esses consertos planejados, ele precisa ter esse valor, essa saída do caixa também controlada. Enquanto o condomínio ele é tratado como uma empresa, nós precisamos fazer contas planejadas, né? Então se faz ali um organograma de complexidade, tipo parte financeira de investimento, parte financeira de custo mensal, coisas que sempre vão ter. E também deve ser programado uma pequena taxa, tanto para inadimplência, caso ela ocorra, né? Quanto para manutenções extraordinárias, que não são esperadas. É muito importante que o síndico ele faça essa estrutura a longo prazo, porque senão vai arder no bolso do morador, né? Então, tem condomínios que se consegue manter uma cota fixa. Todo mês é aquele valor, com uma pequena variação, porque a água e a luz mudam, né? Todo mês, conforme o consumo. Mas geralmente, não. Geralmente o condomínio não consegue manter um padrão. E em Montenegro hoje a flutuação é bem variada, assim, de custos, né? Nós temos condomínios aí que custam R$150, óbvio, com estruturas diferentes. Há condomínios que chegam a R$2.000. Varia bastante. E aí tu tocou num ponto interessante que é a inadimplência. Olha só, o quanto o condomínio, assim como qualquer outra empresa, precisa estar preparado para as inadimplências. É um cenário que a gente não consegue projetar, né, Sabrina? Não tem como saber, né? Se prepara caso houver uma inadimplência. E imagina se o condomínio não está preparado, não considera essa possível inadimplência. Ele sofre também no seu caixa, como qualquer empresa. Num determinado prazo ali, né, curto prazo, o condomínio até consegue, tem um dinheirinho que sobrou do outro mês, repõe naquela conta, né, e tudo. Mas quando isso se estende a longo prazo, inadimplências de 3, 6 meses, né? Como que ele vai trabalhar? Porque ele não teve uma programação para... Exatamente, nem sempre a inadimplência ela é um mês, né, Sabrina? Tem condôminos, acredito que realmente passam por dificuldades financeiras e isso acontece com muitas pessoas. Infelizmente é um pouco normal,
né? Então, o quanto o condomínio precisa estar preparado para esse longo prazo. Pode ser que ele fique meses sem pagar. Hoje existe uma realidade diferente, que eu até já trouxe em outros programas, da opção da receita garantida, que são empresas que garantem a receita ao condomínio a um custo específico. Por exemplo, de 5 a 10% da receita garantida, né? Isso, claro, não deixa de ser um fundo de inadimplência, porque o condômino que paga em dia está colocando em um caixa para cobrir aquele condômino que por alguma situação não pagou em dia. Entretanto, quando o condômino repõe, né, ele paga aquela inadimplência de alguma forma, isso não gera bônus, mas gera um valor em caixa, né? Então, é importante, sim, que o síndico pense nisso. Ana, mas eu quero pensar maior, né? Vamos dizer que o condomínio está andando, está tudo funcionando e o síndico leva em assembleia a opção de fazer melhorias para esse condomínio. Como que, enquanto empresa, o condomínio pode se organizar para fazer acontecer grandes feitos? Sim, assim? Acho que é importante, claro, ele ouvir o condômino, né? E ter um planejamento, tá? Em primeiro lugar, Sabrina, esse planejamento de longo prazo. O ideal é que a gente tenha planejamento de curto, médio e longo prazo. Nesse caso, uma obra, algo maior, deve ser feito normalmente a longo prazo, porque é uma saída de caixa maior. Por exemplo, diluindo, né? Vou dar um exemplo prático, tá? De uma obra que nós executamos agora, há uns meses atrás. Custou R$70 mil, né? Na faixa de R$70 mil. Nessa ocasião, a gente levou em assembleia o projeto, a demanda, foi tudo aprovado conforme, né, a legislação exige para os condomínios, aprovação e tudo mais. Na época, nós fizemos um formulário de questionamento para os moradores, qual seria o valor possível para cada um pagar, né? Então, aquele valor que a maioria definiu, eu posso pagar até R$30, que seria um valor, somado com um número de apartamentos, que é um número um pouco maior, deu um valor significativo por mês para o caixa do durante condomínio. Vários meses. Quando nós tínhamos 75% do valor já arrecadado, nós iniciamos a execução da obra, né? Perfeito. Foi um processo muito saudável, que não impactou nem o caixa das famílias, né, dos condôminos, e também não afetou a empresa em si, porque houve esse planejamento. E foi durante quantos meses esse planejamento? Foram mais ou menos uns 18 meses de recolha, né, sem o início da obra e aí depois a execução. Claro, nessa situação não era uma obra emergencial, né? Não Sim. era algo assim que dependia extremamente daquilo para seguir o condomínio. Então, pôde, né, acontecer esse planejamento. Hoje, em vários condomínios, quando não há uma situação de manutenção adequada, eles às vezes precisam de emergências, né, de tapa-furos, de obras que não podem esperar. E aí, como que a empresa, o caixa, precisa estar preparado? E assim como qualquer outra empresa. Olha o caso da pandemia que tivemos, né? Ainda podemos citar esse exemplo, porque muitas empresas sofreram, né, Sabrina? Por falta de caixa, por falta desse preparo, porque as contas permaneciam. E aí o faturamento para muitos negócios foi muito impactado. Eu me lembro que teve grandes discussões, assim, que as pessoas citavam muito, mas como que o empresário não tem um caixa? Como? Mas essa é a realidade do brasileiro, Sim, né? A gente atua no mês com o que recebeu no anterior e assim a gente vai agindo. Não só na empresa, como também na vida, né? Não é o cenário ideal, mas infelizmente acontece com a maioria. Com a maioria. Ana, eu quero que tu conte pra gente assim um pouco como que é esse teu projeto de trabalho, como que tu influencia as pessoas e as empresas a essa organização. Então, tenho 14 anos de experiência na área financeira. Já trabalhei em instituição financeira por um longo tempo e justamente lá, Sabrina, que eu percebia o quanto as pessoas e empresas tinham dificuldade, né, têm dificuldade para se organizar. E às vezes são coisas básicas que são muito importantes, que afetam totalmente a tua vida ou o teu negócio. E aí me despertou esse desejo de realmente poder ajudar essas pessoas e estou então atuando há mais de 2 anos. O meu foco é atendimento a empresas
pequenas e médias empresas, na questão de organizar mesmo o seu financeiro, porque muitas não têm nem esse controle de entrada e saída, não sabem a margem de lucro, têm dificuldades em precificar o seu produto ou o seu serviço. Então eu trago essa clareza para o empreendedor. Uma das coisas que eu percebo, né, enquanto empreendedora, é a dificuldade em limitar o que é meu e o que é da empresa. Sim, misturar o caixa, né? O que realmente é da empresa e o que realmente é da pessoa física, né? Como reinvestir, e nisso tu contribui. Exatamente isso. Bom saber, né? Ana, o que mais assim tu acha que hoje falta para as empresas nesse quesito que a gente pode trazer aí para condomínio? Onde eles mais falham? Eu acho que vem muito ao encontro desse planejamento, tá? Como a gente já acabou de conversar. Muitos empresários eu percebo que têm vontade de fazer alguma coisa, vou me mudar de sala, vou reformar a sala, vou crescer o meu negócio e não estão preparados naquele momento. Tá? Então, quando a gente tem um planejamento, a gente evita dívidas e muitas vezes as dívidas não são saudáveis. Com planejamento, sim, quando existe uma garantia de retorno, eu posso estar fazendo um financiamento, um empréstimo, porque eu vou ter retorno, eu vou ter lucro em cima daquilo ali. Mas e se não for como esperado, tá? Então, é importante, de novo, que haja esse planejamento. Eu preciso ter, sim, um olhar que eu quero trocar de sala, eu quero crescer, eu quero aumentar a minha equipe, mas com os passinhos, um de cada vez e feito de maneira correta. Eu percebo, assim, que muitos condomínios, eles não levam em conta que no ano seguinte vai ter um aumento dos custos, né? Esse aumento é gradativo, não tem como a gente não considerar, porque ele pode ser tanto pela questão salarial, né, que ajusta todo ano, ou vários outros índices que são considerados em contratos. E aí chega nesse momento, assim, todos os moradores, é uma coisa coletiva, reclamam disso, né, apesar de já ter conhecimento de que isso vai acontecer. Como que tu indicaria, assim, para as pessoas, para colocar esse aumento no seu orçamento, já prevendo que no próximo ano vai ter essa mudança? Isso é possível? Sim, é possível, porque ele já está acostumado, ele sabe que isso vai acontecer. Diferente de um carro estragar e não estar projetado. Mas a gente precisa estar preparado. E a gente se prepara, Sabrina, tendo reserva financeira, tendo um dinheiro guardado lá na instituição financeira, lá na corretora. Tá? Então é importante que a gente também conheça esse mercado financeiro, o melhor produto para eu investir, para pelo menos ter aquela reserva de emergência ou de segurança que a gente fala. Para esses casos, apertou o meu caixa porque aumentou o condomínio, aumentou a minha parcela do financiamento do carro, e é normal todos esses aumentos, né? Então, se eu me apertar, eu tenho aquela reserva de emergência. A gente sabe que o brasileiro ele tem uma tendência a ser empreendedor, né? O brasileiro adora, inventa de tudo. Ainda mais depois da pandemia, a gente percebe que muitos empreenderam. A pandemia teve isso, né, de acabar com muitos empreendedores, mas também teve isso de trazer oportunidades para outros tipos de empreendimento, né? A gente vê que segmento de alimentação, por exemplo, artesanato, são coisas que parece que E o lazer, em assim. geral, também é um mercado que aumentou bastante. Pós-pandemia, as pessoas querem fazer atividades, querem estar livres, né? Essa sensação de que ficamos presos por tanto tempo trouxe isso com força total. E o condomínio, ele tem muitas vezes essas opções, né? Tem condomínios que ofertam feiras para empreendedores, tem condomínios que ofertam uma ampla área de lazer, onde as pessoas podem aproveitar, né? E eu acho que é importante trazer para as pessoas que elas aproveitem essas áreas que muitas vezes não têm um custo extra, né? Vai para pracinha ou vai para parques que são pagos e às vezes o condomínio tem uma pracinha interessante, Sim. Um lugar legal. Ou então sugestões no condomínio que possam agregar economias para todo mundo. Por exemplo, uma academia ao ar livre, ela é um investimento inicial, mas depois a longo prazo pode se tornar uma redução de custos, né? Então uma coisa que eu considero importante como síndica e gostaria de levar sempre para outros síndicos é pensar nisso, em formas de investir no condomínio que traga
benefício financeiro para os seus moradores também, Sim, né? e que de certa forma, Sabrina, também traz os condôminos. Também existe essa prospecção, certo? Sim. Como uma empresa prospecta clientes, ela vai... Valorizar o condomínio faz com que as pessoas queiram morar nele, Isso, né? porque quando eu vou escolher o condomínio que eu vou morar, eu vou analisar todos os benefícios que ele me fornece. Verdade. Ana, a gente tem aí 2 pequenos takes de conversa. Nós vamos voltar já já no segundo take para continuar aí falando sobre educação financeira, programação, organização com a Ana Letícia. Obrigada, pessoal.